Ele era Léo, o bombeiro que encontrava seu valor no meio das chamas, um herói para o mundo, mas tudo para ela. Para salvar Isabela, a noiva que amava, ele se fez de escudo, e o fogo lhe roubou a parte do corpo que a sociedade define como virilidade. Em troca de sua coragem, ele recebeu o abandono e o silêncio. Mas esta não é a história do que o fogo lhe tirou, e sim do que as cinzas revelaram, a verdadeira força de um homem, que só é descoberta quando tudo mais já foi perdido. O ar cheirava a fumaça e a pinho queimado, e o mundo era uma sinfonia caótica de estalos e rugidos. Mas Isabela não via o perigo, via a arte. Com a câmera colada ao rosto, ela caçava a beleza trágica das labaredas, surda aos gritos de evacuação. Foi quando Léo a viu, perigosamente perto de um jipe dos guardas florestais, já engolido pelo fogo. Ele notou os pneus derretendo, ouviu o silvo agudo vindo do tanque. Não havia tempo. Isabela, chão, agora! Ele gritou, mas a voz foi engolida pelo caos. Sem hesitar, ele correu. O empurrão foi brutal, jogando-a numa vala. No instante seguinte, ele se tornou um escudo humano sobre ela. E então o mundo explodiu num clarão branco e num rugido metálico. Ele a protegeu de tudo, menos do preço que pagaria por aquele segundo. Foi ali que tudo começou a desmoronar. Léo nunca foi um homem de muitas palavras. Cresceu em uma casa barulhenta, onde sua voz calma era sempre engolida. Então, ele aprendeu a falar com as mãos. Mãos que consertavam cercas, que plantavam árvores, que mais tarde empunhariam machados e mangueiras contra o avanço do fogo. Fora da farda amarela que lhe dava um propósito e um lugar no mundo, ele se sentia um pouco perdido. Um homem rústico, cuja linguagem era a ação, não o verbo. Ele encontrou nos bombeiros a clareza que a vida comum nunca lhe ofereceu. No meio do perigo, tudo era simples. Salvar, proteger, lutar. Seu amor por Isabela era igualmente simples e absoluto. Para ele, ela era de outro universo, uma constelação de talento e ambição. Ele lembrava de uma tarde em que a levou para seu lugar secreto, um pequeno oásis de sequoias antigas que haviam sobrevivido a outros incêndios. «Sente essa paz?» ele sussurrou. Isabela, com os olhos brilhando, não respondeu, apenas sacou a câmera e começou a disparar. «A luz aqui é perfeita, Léo. O contraste da casca queimada com as folhas verdes, isso vai dar uma série incrível». Ele sorriu, mas uma pontada de solidão o atingiu. Ela não sentia a paz, ela enquadrava a imagem. Quando ela falava sobre exposições em Berlim, sobre o jogo de luz e sombra em suas fotografias, ele ouvia, fascinado e profundamente intimidado. O que ele, um homem de terra e fuligem, poderia oferecer àquele mundo de vernissagens e críticos de arte? Apenas seus braços fortes, seu corpo como escudo. «Você é meu herói, sabia?» ela dizia, beijando seu rosto após um dia exaustivo. E ele se agarrava àquela palavra. Herói. Era seu único papel, a única moeda de troca que ele acreditava possuir para mantê-la. Ele não percebia a fragilidade dessa base, não entendia que um amor que se apoia apenas na força está a um passo de desmoronar junto com ela. Ele ainda achava que podia consertar tudo com um ato de coragem. O sonho de Léo não era grandioso. Era de madeira e pedra, com cheiro de terra molhada e o som do vento nas árvores. Ele havia comprado um pequeno terreno na encosta da montanha, um lugar onde o sol da manhã tocava primeiro. Em seus pensamentos, a casa já estava de pé. Ele via uma varanda, uma rede, e via, com uma clareza que lhe apertava o peito, o contorno de um balanço pendurado em um carvalho antigo. Para ele, aquele balanço era o futuro. Era o riso de um filho, a promessa de uma linhagem, a certeza de que sua vida ecoaria para além do perigo e do fogo. Num fim de tarde, algumas semanas antes do grande incêndio, ele a levou até lá. O ar estava limpo e o céu,
uma tela de tons alaranjados. É aqui, Isa, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Olha, é aqui que vamos construir nossa casa. É aqui que nossos filhos vão correr. Isabela sorriu, um sorriso lindo, mas distante. Ela caminhou pela propriedade, mais interessada na forma como a luz do crepúsculo recortava as montanhas ao fundo. É um lugar incrível para fotografar, amor. A textura, a solidão, daria uma série espetacular. Imagina isso numa galeria em Nova York? Solidão americana. Léo sentiu um frio na espinha. Eu estou falando da nossa vida, do nosso futuro. Eu também estou, ela respondeu, sem tirar o olho da câmera imaginária. Minha carreira está finalmente acontecendo. Uma galeria em São Paulo quer exclusividade. Estão falando de Milão no ano que vem. Ele se aproximou, tocando seu braço com gentileza. E a família, Isa? E os filhos? Aí, o sorriso dela vacilou. Ela o encarou, e pela primeira vez, ele viu uma sombra de impaciência em seus olhos. Filhos? Léo, por favor, não agora. Mal consigo dar conta da minha própria vida. Temos o mundo inteiro para conquistar. Crianças são um ponto final. São para depois. Bem depois. Depois soou como nunca. Naquele instante, o terreno vasto pareceu encolher, tornando-se apenas um pedaço de terra vazio e sem promessas. A distância entre eles, que antes era uma admiração, agora se tornara um abismo. Ele sentiu que precisava fazer mais, ser mais, precisava de um gesto tão grandioso que a fizesse enxergar que o futuro ao seu lado valia mais do que qualquer galeria no mundo. Ele acordou para o cheiro de antisséptico, um odor limpo e frio que não pertencia ao seu mundo de terra e fumaça. Abriu os olhos para um teto branco infinito, com o som constante de um monitor cardíaco marcando o ritmo do seu novo universo. A dor veio depois, uma brasa ardente na parte inferior de seu corpo, um lembrete constante do fogo. Mas nem mesmo ela se comparava ao medo gelado que sentia sempre que Isabela entrava no quarto. Ela vinha todos os dias, mas nunca ficava muito. Trazia revistas que ele não lia e flores cujo perfume se perdia no cheiro do hospital. Seus toques eram breves, quase acidentais, e seus olhos pareciam sempre focados em um ponto acima da cabeça dele, em qualquer lugar que não fosse o seu. Ela falava sobre o tempo lá fora, sobre um e-mail de uma galeria, sobre qualquer coisa que não fosse o silêncio esmagador entre eles. Léo via a repulsa contida, a piedade que era pior que o ódio. O dia do veredito chegou com um médico de rosto cansado e palavras cuidadosamente escolhidas. Ele falou sobre a recuperação da pele, sobre as cirurgias de enxerto que seriam necessárias. Isabela ouvia, assentindo mecanicamente, mas então o médico hesitou. Léo, durante a explosão, estilhaços de metal em alta temperatura causaram danos profundos. Os nervos, a estrutura, ele fez uma pausa, buscando a forma mais branda de dizer o indizível, a sua capacidade de ter filhos e a função sexual, foram comprometidas de forma irreversível. Isabela não emitiu som, mas Léo viu seu rosto se transformar. O horror não era por ele, era por ela, pela vida que ela havia planejado e que agora via se desfazer em fumaça diante de seus olhos. O médico saiu, deixando um silêncio que pesava mais que o mundo. Léo juntou toda a força que lhe restava. Você vai ficar, não vai, Isa? A voz saiu como um sussurro frágil. Ela se levantou, caminhando até a janela, de costas para ele. Era a postura de quem se prepara para uma fuga. Léo, ela começou, a voz trêmula de autopiedade. Eu admiro sua coragem. Você salvou minha vida e eu serei eternamente grata por isso. Ela se virou e seus olhos estavam secos, frios como duas pedras de gelo. Mas eu sou jovem, tenho sonhos, quero uma família, quero viajar, quero uma vida completa. Cada palavra era um prego em seu caixão. Eu não posso. Ela finalmente disse, a frase final que o sentenciou. Como eu posso construir um futuro
com um homem que não é mais um homem por inteiro. Ela pegou a bolsa, sem ousar olhar para ele novamente. Os passos dela, ecoando no corredor, foram o som do mundo de Léo se partindo para sempre. Ele fechou os olhos, mas não havia escuridão. Apenas o teto branco, o cheiro de antisséptico e um vazio tão profundo que a dor física parecia uma carícia. Naquela noite ele pensou que ninguém mais voltaria. Essa cena te deu um nó na garganta também? É incrível como a pessoa que você mais protege pode ser a mesma que te fere mais fundo. Você já se sentiu completamente invisível para alguém, julgado e descartado por algo que não podia controlar? Se essa dor te tocou de alguma forma, deixa um sim nos comentários. É só para eu saber que você continua aqui comigo e entende do que estamos falando. Os meses que se seguiram à saída de Isabela foram um borrão de dias iguais. O apartamento de Léo se tornou uma caverna escura, com as cortinas fechadas para o mundo e o telefone silenciado para a vida. Ele vivia num limbo, assombrado pelo fantasma do homem que um dia fora, evitando o próprio reflexo no espelho. A única criatura que o via sem julgamento era Fumaça, seu velho vira-lata, um companheiro de pelo escuro que ele resgatara de um incêndio anos antes. Fumaça era seu único elo com a normalidade, a única rotina que o forçava a se levantar da cama. E foi esse elo que o puxou de volta à vida. Numa manhã de terça, Fumaça não comeu. Apenas ficou deitado, com o olhar triste e o corpo mole. O pânico que Léo sentiu foi mais forte que a vergonha. O amor por aquele animal superou a apatia que o consumia. Com o coração martelando no peito, ele o enrolou em um cobertor e saiu para a rua pela primeira vez em semanas, sentindo os olhares do mundo como agulhas na pele. A clínica veterinária era pequena e silenciosa. Quando a porta se abriu e uma mulher de jaleco branco chamou Léo, ele encolheu os ombros, esperando o olhar de piedade. Mas não veio. A veterinária Clara tinha um rosto sereno e olhos que focaram imediatamente no cachorro em seus braços. "O que o nosso amigo tem?" ela perguntou, com uma voz calma que não pedia explicações sobre ele, apenas sobre o paciente. Enquanto ela examinava Fumaça com mãos firmes e gentis, ela fazia perguntas diretas a Léo sobre os sintomas. Ela o olhava nos olhos, não como um homem quebrado, mas como a fonte de informação mais importante para salvar seu animal. Para ela, ele não era uma tragédia. Era um dono de cachorro preocupado, e essa normalidade foi o que o desmontou. Ao final, ela sorriu, um sorriso genuíno e profissional. "Ele vai ficar bem, é só uma infecção. Com este remédio, em 2 dias, seu campeão estará aprontando de novo." Léo saiu da clínica com Fumaça e a receita na mão. O ar da rua parecia menos hostil. Ele não sabia o que o dia seguinte traria, mas pela primeira vez em muito tempo, ele quis que o dia seguinte chegasse. Uma semana depois, Léo voltou à clínica. A desculpa era um saco de ração como agradecimento, mas a verdade é que aquele lugar tinha sido o único ponto de luz em meses de escuridão. Ele encontrou Clara lutando para consertar uma jaula com um arame. Sem dizer uma palavra, ele pegou as ferramentas da mão dela e, em 10 minutos, o trinco estava mais firme que um novo. Clara o observou surpresa. "Tenho mais umas 100 dessas num abrigo que eu tento manter aqui perto", ela disse, meio brincando, meio desabafando. No dia seguinte, Léo apareceu no abrigo. O lugar era um caos de latidos, miados e corações partidos. Era um refúgio para os esquecidos, os maltratados, os invisíveis. E ali, pela primeira vez, Léo se sentiu em casa. Ele não precisava falar. Ele agia, consertava telhados, limpava canis, sentava-se em silêncio com os cães mais traumatizados, que pareciam entender a linguagem de sua própria dor. Ele não era o herói do fogo, era o guardião dos quebrados. E nesse trabalho humilde e anônimo, ele encontrou um propósito que não dependia de sua força física,
mas de sua paciência e de sua compaixão. As conversas com Clara eram poucas, mas significativas, trocadas entre uma tarefa e outra, com um café forte nas mãos. Ela não perguntava sobre o passado dele, apenas via o presente, um homem bom, reencontrando seu caminho. A reconstrução era frágil. Numa tarde, o celular vibrou com uma mensagem de seu antigo capitão. Churrasco anual da corporação no próximo sábado. Sua presença é uma ordem, herói. A palavra herói caiu como uma bigorna em seu peito. Ele se olhou no reflexo de uma janela suja do abrigo. Um homem magro, com olheiras profundas, vestindo roupas manchadas. Um impostor. As risadas altas, as brincadeiras sobre bravura, os olhares de pena. Ele não suportaria. Eu não vou, ele disse a Clara mais tarde, enquanto varria o pátio. Não pertenço mais àquele lugar. Eles veem um herói. Eu não sou mais isso. Clara parou o que estava fazendo e o encarou com uma seriedade que o surpreendeu. Você acha que força é só chutar uma porta em chamas, Léo? Força é vir aqui todo santo dia, olhar nos olhos de um animal que foi abandonado e mostrar a ele que ainda vale a pena confiar. Força é o que você faz quando ninguém está aplaudindo. A coragem que você mostra aqui é maior do que qualquer uma que você já teve lá. As palavras dela o atingiram. Ele passou os dias seguintes remoendo aquela nova definição de coragem, questionando a prisão em que ele mesmo havia se colocado. Ele estava começando a acreditar que talvez ela estivesse certa, que talvez ele pudesse ser forte de uma nova maneira. Mas então, a realidade o golpeou com mais força que qualquer memória. No fim daquela semana, Clara o chamou. Seus olhos, sempre tão calmos, estavam cheios de desespero. O dono do terreno vendeu a propriedade, Léo. O novo comprador nos deu 60 dias para desocupar. Não temos para onde ir. Não temos dinheiro. Eu não sei o que fazer. De repente, Léo não era mais um homem se escondendo do passado. Diante dele havia um novo incêndio. E desta vez, as vidas que precisavam ser salvas eram as daquela família de renegados que aos poucos havia se tornado a sua. O Léo que organizou a Operação Arca não era o bombeiro de antes, mas o comandante que sempre existiu dentro dele. O fogo era outro, mas a estratégia era a mesma: avaliar os riscos, mobilizar recursos e atacar com tudo. Ele usou seus antigos contatos na prefeitura para conseguir a licença de um parque. Convenceu comerciantes locais a doarem alimentos e insumos, e criou um plano de ação que transformou o desespero de Clara em um exército de voluntários. Pela primeira vez em mais de um ano, ele não estava reagindo à vida. Estava no comando dela. O dia do evento foi um sucesso barulhento e feliz. Famílias passeavam entre as tendas, crianças brincavam com filhotes e, o mais importante, animais que não tinham esperança agora encontravam um lar. No auge da tarde, Clara o empurrou em direção ao pequeno palco. Você precisa agradecer a eles, Léo. Com o microfone na mão trêmula, ele olhou para a multidão. Não eram colegas de farda, mas estranhos unidos por uma causa. Eu não sou bom com palavras, começou ele, a voz rouca. Há um ano eu perdi tudo o que me definia. Achei que minha vida tinha acabado no fogo, mas eu estava errado. Ele fez uma pausa, olhando para as jaulas com os animais. Eles me ensinaram que você não é o que você perdeu. Você é o que você escolhe fazer com o que sobrou. Eles não se importam com as suas cicatrizes. Eles só querem saber se você tem amor para dar. Ao tentar salvá-los, eu acho que eles me salvaram primeiro. Um aplauso genuíno e caloroso irrompeu. Quando ele desceu do palco, o coração ainda disparado, ele a viu. Isabela, impecável num vestido caro que destoava da grama e da serragem. Ela o olhava com uma expressão que ele não via há anos: admiração. Isso foi incrível, Léo, ela disse, a voz suave. Eu vi as notícias sobre o evento. Você está diferente, mais forte, mais homem do que nunca. Era a frase que a alma ferida dele um dia sonhou em ouvir. Mas o homem que estava ali não era mais aquele.
Ele a encarou com uma calma que não conhecia. Você está certa, Isabela. Eu sou, respondeu ele sem um pingo de sarcasmo, porque eu aprendi que a masculinidade, a força de verdade, não tem nada a ver com o corpo que se quebra, mas com a coragem que se carrega no coração. E o meu, finalmente, encontrou a paz. Ele a viu piscar, confusa com a ausência de raiva. Eu te desejo o bem, ele disse, e foi a despedida que nunca tiveram. Ele se virou, deixando-a para trás com seu mundo de aparências, e caminhou em direção a Clara, que o observava de longe. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão, e ao segurá-la, no meio daquele caos de latidos e risadas, Léo soube que havia extinguido o último incêndio, o de dentro dele. A primavera seguinte chegou com cheiro de tinta fresca e grama nova. O antigo abrigo, agora rebatizado de Centro Recomeço, era um lugar irreconhecível. As jaulas velhas deram lugar a espaços abertos e acolhedores, e o som dos latidos agora se misturava com risadas de crianças e conversas de voluntários. Com o dinheiro arrecadado, Léo e Clara haviam transformado o refúgio dos esquecidos em um farol de segundas chances para animais e pessoas. O novo programa de terapia assistida era o coração do lugar. Ali, Léo não era um ex-bombeiro ou uma vítima, era apenas Léo, o homem que ensinava veteranos de guerra a encontrarem paz ao escovar o pelo de um gato assustado e que mostrava a jovens problemáticos o significado da responsabilidade ao cuidar de filhotes órfãos. Ele usava suas próprias cicatrizes, não como uma história de dor, mas como um mapa que mostrava aos outros a saída de seus próprios incêndios internos. Num fim de tarde, enquanto o sol pintava o céu, Clara o encontrou sentado num banco, observando o movimento. Um velho cão sem uma das patas dormia com a cabeça em seu colo. Ela se sentou ao seu lado e por um longo tempo não disseram nada, apenas partilharam o silêncio confortável de quem construiu algo real, tijolo por tijolo. Você realizou seu sonho, afinal, ela sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro. Léo olhou para as luzes do centro se acendendo, para a família improvável de humanos e animais que chamava de sua. Ele não tinha a casa na montanha, nem o balanço no carvalho. Tinha algo muito maior. Não, ele respondeu com um sorriso sereno. Eu realizei um sonho que eu nem sabia que tinha o direito de sonhar. Ele não precisava mais ser um herói que salvava os outros do fogo. Ele havia se tornado o porto seguro que os ensinava a florescer depois que as chamas se apagavam. A história de Léo nos ensina uma lição brutal e, ao mesmo tempo, libertadora. A vida raramente se importa com os nossos planos. Ela nos quebra, nos tira o que mais valorizamos e nos deixa para juntar os pedaços. A grande questão da jornada não é se vamos cair, mas como escolhemos nos levantar. Léo acreditava que seu legado seria um filho, uma continuação de seu sangue, a prova de sua identidade como homem. O fogo levou essa certeza e, por um tempo, ele acreditou que não lhe restava mais nada para deixar no mundo. Mas o verdadeiro legado de uma pessoa não é medido pelo que ela gera, mas pelo que ela regenera. Ao ser impedido de ser pai de um, Léo se tornou uma figura de amparo para dezenas. Ele não transmitiu seus genes, mas transmitiu sua resiliência. Ele não ensinou uma criança a andar, mas ensinou almas feridas, humanas e animais, a confiarem novamente. Ele nos mostrou que a força mais impressionante não é a que impede o corpo de se quebrar, mas a que permite que a alma se reconstrua a partir dos cacos, mais forte e mais compassiva do que antes. A vida tirou de Léo a capacidade de criar uma família da forma tradicional, mas em troca deu-lhe a oportunidade de se tornar o fundador de uma, unida não por laços de sangue, mas por cicatrizes compartilhadas e pela corajosa decisão de recomeçar todos os dias. Se a jornada de superação do Léo te tocou de alguma forma, seu like nos mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar contando histórias que inspiram.
E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos eles e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para se conectar com a gente. Se você acredita no poder de histórias assim, que nos lembram da nossa própria força, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.